30 anos eu fazia exame e eu achava que entendia de visão, quanto na realidade eu estava entendendo somente de olho, porque visão é cérebro. Eu tenho um pouco de dicção, porque eu também sou dislexo, então vocês não vão ver muito texto, porque se eu for ler eu vou gaguejar. Dislexo tem essa problemática, mas vocês entendam que nesse momento nós vamos iniciar uma palestra onde vamos vocês entenderem como é que muitas vezes a gente toma uma decisão e muitas vezes essa tomada de decisão pode te trazer transtornos, desconfortos, e muitas vezes tem pessoas que levam à falência, tem pessoas que passam noites e dias sem dormir porque tomou uma decisão em um momento que não foi muito adequado. O nosso cérebro, ele é um malandro e quer trabalhar todo o tempo contra a gente. O nosso cérebro ele não quer trabalhar, ele quer o tempo todo buscar forma de a gente não ter gasto de energia. Toda decisão que você toma, tudo que você se propõe a fazer tem gasto de energia. Porém, ele quer o quê? Que você fique no TikTok, ele quer que você fique na televisão. Por que ele quer isso? Porque ele não tem gasto de energia. Tudo que você faz de forma repetida, 2, 3, 4 vezes, morreu. É por isso que as telas hoje é uma das maiores problemáticas que existe durante a humanidade. Mas como nosso professor, nosso palestrante anterior, ele fez uma dinâmica, eu também queria fazer uma dinâmica com vocês, não precisa ficar em pé, pode ficar sentado mesmo, que tem tudo a ver que no final vocês vão entender porque essa dinâmica vai fechar nossa palestra. Eu queria só que vocês fechassem os olhos de vocês. Feche os olhos, só isso. Senhor Deus, estamos aqui neste momento para te agradecer por ter nos permitido chegar até aqui. Abrimos esse espaço para que essas pessoas aqui possam entender que o Senhor é muito maior do que qualquer palestra que venhamos dar e que o Senhor venha nos abençoar depois daqui, que a gente saia com a cabeça aberta e entendermos que a saída de todas as nossas decisões e emoções está no Senhor. Amém? A Bíblia diz que colocar Deus em todas as coisas é o melhor começo. Mas no final vocês vão entender por que eu abri com a oração. Eu sou cristão, não sou religioso, não defendo bandeira de igrejas, porque religião é o que mais afasta as pessoas. Então eu vou iniciar aqui com vocês. Por que falar em emoções? Porque a gente precisa falar de emoções. É importante vocês entenderem que para a gente tomar qualquer decisão na vida, desde o ato de acordar, levantar, comer, tomar café, nós temos que ter emoções envolvidas. E quando nós falamos de emoções, nós estamos falando dessa estatística aqui que vocês vão entender muito bem. Isso aqui é uma estatística de 2017, a OMS fala muito bem, onde nós brasileiros estamos classificados dentro de uma estatística que é alarmante. Estamos em primeiro lugar em ansiedade do mundo. Essa estatística é de 2017, mas pesquisas mostram que hoje também estamos no ranking mundial em depressão. 2017, o Conselho de Farmácia mostrou que tomamos não que eu não tomo, mas foi consumido no Brasil 17 milhões de caixas de estabilizadores de humores, que é os antidepressivos. Hoje nós estamos numa sociedade que nós temos hoje 73 milhões de pessoas que têm problema de insônia. Nós temos uma sociedade que mais consome smartphone. Nós temos uma sociedade que não dorme. Nós temos uma sociedade doente. Hoje, os psicólogos não cabem mais pessoas que estão ali buscando uma saída, porque a gente não está tomando uma decisão de ficar no TikTok, ficar no celular, ficar na televisão. Mas lembre-se, 4 horas por dia diante de uma televisão, de uma tela, você vai ter seguramente demências, tanto vai ter problemas com Alzheimer como Parkinson. 4 horas. Nosso cérebro diminui, porque o nosso cérebro, quando não trabalha, quando não busca novos aprendizados, ele vai morrendo. E é por isso que hoje temos uma sociedade doente. E aqui mostra, para você ter ideia, que nós estávamos atrás somente dos Estados Unidos em depressão, mas hoje já ocupamos primeiro lugar em depressão do mundo. Eu não poderia falar de neurociência, falar de emoções, que a gente não entende um pouquinho da história.
Aqui, essa figura que vocês estão vendo, esse cidadão aqui, em 1848, ele começou a perceber que essa região frontal era responsável por alguns comportamentos. Até aí ninguém sabia como que funcionava. E esse cidadão era um homem que era responsável por uma ferrovia, e ele tomava decisão diariamente porque ele cuidava de muitos funcionários, e vocês sabem como é uma liderança diante de muitas pessoas. Ele tem que tomar decisão, ele tem que tomar atitudes. Porém, quando ele foi minar uma pedreira para poder passar aquela ferrovia, que ele bateu com a barra de ferro, essa barra de ferro passou pela sua mandíbula, perfurou o seu olho. Vocês vão perceber que ele está aqui com o olho cego, e a barra de ferro perfurou o crânio. Quando se fala de neurociência, aqui é a primeira imagem que vocês vão ver. Ele não morreu, porém, quando ele voltou para a sua linha de trabalho, viram que ele mudou de comportamento. Começou a ter atitudes que não era o normal que ele fazia. Começou a ter comportamento agressivo, começou a ter problemas de atitude, começou a ter que fazer o quê? Urinar no meio do povo. Isso aconteceu. E essa imagem que vocês estão vendo aqui foi quando ele morreu. Assim estava o crânio dele. Então começou a perceber que essa região era responsável por algumas mudanças na vida daquele homem. E aqui eu chamo uma pergunta. Às vezes a gente tem aquele hábito de dizer que o jovem só faz besteira. E quando é que essa região frontal aqui na frente, na nossa testa, ela está formada? Ela se forma com 21 anos. Isso vocês vão entender porque que nossos filhos fazem tantas as besteiras, porque que nós fizemos tantas as besteiras, e muitas vezes a gente muda tanto de profissão depois que a gente chega aos 25, 26 anos e começa a fazer as faculdades que a gente realmente quer fazer. Porque naquela época, quando jovem ainda, você não tinha uma pré-frontal pronta para tomar essas decisões. Aqui eu trago também, estou falando um pouco da história, que eu vou entrar porque que vocês têm que começar a entender, conhecer o corpo de vocês. Que minha proposta aqui é que no final vocês tenham um domínio do seu corpo. Aqui é essa lobotomia era uma técnica que foi usada em 1949, foi o único Nobel que Portugal teve, porque descobriram que introduzindo uma barra de ferro, que isso aqui não é um pino, chegava nessa região, eles destruíam essa região. Entenda que o nosso cérebro, nossa massa cefálica, ela não tem dor. É a única parte do corpo que você pode destruir, a pessoa não sente nada. Por isso que os cirurgiões fazem cirurgia conversando com as pessoas. Quando um cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele abre a cabeça, anestesia somente para isso, e daí para frente ele fica conversando com você o tempo todo, porque essa região, ela não permite ter dor. E eles faziam isso com as pessoas. Aqui nessa imagem mostra como é que esse cidadão aqui estava trabalhando. Você vê que é um jovem de 12 anos, que ele estava fazendo essa manobra, foi um dos que mais fez essa manobra. E esse rapaz de 12 anos, ele era um jovem que tinha um comportamento que a gente conhece como doido, né? Um comportamento agressivo, um comportamento atípico, e eles fizeram isso. Porém, quando fizeram essa técnica, ele começou a ter comportamento diferente. Mas não era um comportamento saudável, ele começava a fazer mais coisas erradas. Então, eu trouxe para vocês um pouco da história, para vocês entenderem como é que a neurociência começou, como todas as profissões que aí começaram. E aqui a gente começa a entrar no nosso tema. O que é emoções? Emoções nada mais é de que uma resposta autonômica, automática, visceral, e a gente não tem como controlar. Então, quando você vê uma pessoa emotiva, ansiosa, depressiva, muitas pessoas dizem que é porque ele não sai porque não quer. Essa região do cérebro eu não tenho como controlar. Emoção eu não tenho como controlar. Então, quando se fala de emoções, nada mais é de que você tem uma resposta onde você não tem como controlar essa sua resposta. E aqui vocês vão entender mais na frente por que vocês têm que começar a trabalhar esse rapaz, para ele trabalhar a seu favor e não contra você.
Esse rapaz aqui, ele é o papa da biologia, né? Charles Darwin, ele fala muito bem que as emoções, ela não tem cultura, ela não tem estado separado, porque mora na Europa, a emoção dele é diferente. Ele prova que as emoções, independente de que região ela aconteça, são as mesmas aqui. A mesma emoção que você tem de raiva aqui é a mesma que tem no Japão, que tem na Europa, é a mesma emoção. Pessoas fazem com que essas emoções sejam um pouco mais controladas. E o que é tomada de decisão? Gente, tomar decisão é uma das coisas que mais tem gasto de energia. Quantas vezes você tem que tomar uma decisão na sua vida e você passa noites e dias acordado e não consegue, às vezes, tomar uma decisão certa? Porque para tomar decisão eu tenho que ter gasto de energia. E para ter gasto de energia, essas energias vão me levar emoções positivas e negativas. Aquela forma de tomar uma decisão na tua vida, de ter uma atitude naquele momento, ela vai ter essas respostas, positiva e negativa. Positivas são aquelas que são as alegrias, as felicidades que a gente tem. E as negativas são exatamente aquelas que nos traz ansiedade, depressão. E é tão importante você entender por que tem que tomar essas decisões de forma correta. Porque, independente de qual decisão você tomar, ela vai ser positiva ou negativa. E na grande maioria nós tomamos as decisões negativas. E vocês vão entender muito bem por que isso acontece. O nosso corpo nada mais é de que respostas químicas e elétricas. O nosso corpo tem uma fiação elétrica que se comunica entre os polos. Isso respostas químicas. E na hora que eu tenho que tomar uma atitude, o meu corpo se transforma em respostas químicas para que esses impulsos cheguem e a decisão ser tomada. Aqui eu mostro para vocês umas bases neurais onde é que realmente isso acontece. Eu sei que para vocês falar de neurologia e neurociência torna-se complicado, mas daqui a pouco eu vou falar de forma mais direta para vocês entenderem como é que o meu corpo reage e por que ele reage diante daquilo e como eu tenho que fazer para controlar. Eu falei para você que aqui é a região pré-frontal. Essa região se forma aos 21 anos, mas tem pessoas com 70 anos que ainda não se formou, infelizmente. É nessa região, gente, que aqui, lembre-se que toda essa parte cinza é a minha região do meu córtex. Essa região todinha eu tenho como controlar. Quando eu tenho estímulo nessa região, eu tenho controle sobre elas. Porém, nessa região aqui, que a gente chama de região límbica, eu não tenho controle. E é exatamente aqui que as emoções atuam. Na região límbica, onde eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, como é que eu vou fazer as coisas? Porém, que para que eu tenha um controle, eu tenho que trazer significado para aquilo. E você entendendo como é que seu corpo funciona, é que você vai entender de fazer com que o que está acontecendo aqui, eu jogue aqui para cima para que eu tenha controle. Entenda que quando eu tenho que tomar uma decisão, toda decisão vai te levar a um estado de medo. Se vai dar certo, se vai dar errado. E quando eu tenho medo, nós temos lá no nosso cérebro uma região chamada amígdala. Não é aquilo da garganta, gente. É o que tem lá no meu cérebro. Isso aqui não é amígdala. Então, essas amígdalas, quando eu tenho amígdala, porque eu sou... É um nome bem assim que a língua é fofão, dislexo não diz. Então, quando eu tomo uma decisão, vocês vão começar a entrar agora no mérito, como entender que o meu corpo começa a reagir. Na hora que eu tenho que tomar uma decisão, essa criatura, que é as amígdalas, vai gerar uma reação química que vai transformar essas respostas nessa situação aqui. Entenda bem, eu vou ser bem... não vou ser didático, porque a neurociência é muito complexa, mas que vocês entendam. Saiam daqui entendendo como é que o meu corpo funciona. Na hora que eu tenho que tomar uma decisão, a minha amígdala vai gerar mensageiros químicos que vai chegar nesse cidadão aqui chamado hipotálamo. Esse hipotálamo, que é um sinalizador do meu cérebro, vai gerar estímulo para a minha hipófise. A minha hipófise é onde eu provoco os meus hormônios.
Essa minha pineal ou hipófise vai gerar um outro hormônio que é chamado adrenocorticotrópico, não são muito difícil, que vai chegar lá nos meus rins. Você está entendendo? Chegou lá nos meus rins. E os meus rins vai jogar uma carga gigante de cortisol no meu organismo. Cortisol, gente, é uma das melhores coisas que nós podemos ter, porque ela é responsável pela parte inflamatória, pelo sono REM, aquele sono que você apaga. O problema na vida da gente está nos excessos. Quando esse cortisol, ele vai chegar na minha via sanguínea numa quantidade gigante, ela vai cair e vai chegar lá no meu cérebro. Chegando no meu cérebro, nós temos uma região chamada hipocampo. O hipocampo é aquele cidadão que vai engavetar as minhas memórias. Se eu só engaveto essas memórias quando eu durmo. Eu só aprendo quando eu durmo, porque tudo que eu faço durante o dia, ela fica armazenada na minha região de trabalho, na minha testazinha, na minha região pré-frontal. E somente quando eu vou dormir, eu vou consolidar. Aí agora eu pergunto para vocês, por que a gente esquece tantas coisas? Hoje nós temos uma sociedade doente que não dorme, uma sociedade que toma antidepressivo, e você fica fazendo as coisas e voltando para trás. O que foi que mesmo que eu ia fazer? Quantos aqui não acontece isso diariamente? Sabe por que acontece isso? Porque o cortisol vai lá nessa região e ele mata as células desse cidadão chamado hipocampo. Se eu tenho células morrendo aí, eu não vou consolidar nada. Aí entra o mal de Alzheimer secundário. A ciência mostra que nós temos um tripé que trabalha a nosso favor e a gente não quer. E é tudo de graça. É igual a música daquele rapaz, tudo é de graça, irmão. Então a música, né? Tudo é de graça, irmão, o modo da mulher, não sei o quê. Tudo é de graça. Que se chama uma caminhada pela manhã de 30 minutos. Só isso que nós precisamos. O nosso corpo vai gerar tanto hormônio a nosso favor que a gente pode evitar não tomar mais os remédios que vocês estão tomando para ansiedade e depressão. Porque o simples fato de eu caminhar, o primeiro hormônio que eu produzo é endorfina. Endorfina é aquele hormônio que toma na injeção para anestesiar. Segundo, eu começo a produzir meu nível de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Depois vai me gerar prazer por estar falando naquilo que é dopamina. E eu só faço as coisas que me dão prazer. E o que me dá mais prazer é ficar no telefone, porque não tem gasto de energia. Então, quando eu gero uma resposta, esse cidadão aqui, esse eixo que é chamado hipotálamo pituitário adrenal, ele entra em ação. Aí agora eu vou mostrar para vocês exatamente quando esse cidadão começa a trabalhar, como é que o nosso corpo começa a se preparar para que eu tome uma decisão. É agora que vocês vão entender. Isso aqui a gente chama de sistema parasimpático e simpático. Toda vida que eu estou para tomar uma decisão, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que assinar um documento, eu tenho que fazer alguma coisa que é importante para você e é essencial naquele momento. Esse sistema, ele é ativado e não esse. Eu falei que as emoções são viscerais, que não passa pelo cérebro, é exatamente aqui. Aí como é que as pessoas hoje que estão vivendo de níveis de ansiedade, depressão, tomando remédio controlado, não dormindo de noite, como é que essas pessoas estão vivendo? Aí vocês vão começar a botar isso na prática de vocês. Porque quando eu estou com níveis de ansiedade alto, que para mim tomar uma decisão eu melhoro os níveis de cortisol. Cortisol vai melhorar o quê? Meus níveis de ansiedade. Então, quando eu vou tomar uma atitude, o meu corpo começa a selecionar órgãos para aquele momento. E é exatamente no meu momento que eu estou emocionado, eu tenho que tomar uma decisão. O meu corpo começa a separar órgãos, aí eu deixo de ter o controle. Por que eu erro tanto? Porque eu não tenho controle. Aí minha pupila começa a se dilatar, a minha saliva começa a diminuir. Quantas vezes você vai assinar um documento e sua boca seca? Né? Porque o sistema simpático está ativado. Então, quando eu estou em estado de estresse extremo, minha pupila dilata, minha saliva diminui,
os meus pulmões começam a ventilar com mais rapidez, porque eu preciso oxigenar, o meu coração começa a trabalhar com a força maior, o meu intestino começa a parar. Por que dá tanta tristeza no momento de estresse? Porque 85% a 80% do hormônio que te dá prazer na vida é produzido no intestino. O meu intestino para, aí eu tenho prisão de ventre. O meu fígado começa a produzir mais glicose. Glicose é açúcar, que a gente chama, né? Por que eu tenho que produzir? Porque eu vou gastar mais energia. O problema é que eu vivo sob estresse excessivo, eu vivo sob estado de ansiedade. Aí eu gero um quadro de diabetes. Aí eu tomo remédio para diabetes, mas o remédio não dá efeito. Não está dando efeito por quê? Porque você simplesmente está no nível de ansiedade, depressão, dormindo pouco, vivendo sobre esse sistema aqui ativado constantemente. E a minha suprarrenal, como eu falei, ela começa a produzir mais cortisol. Vocês entenderam por que a gente não pode tomar decisão em momentos que você não está sob controle daquilo? Porque não pense hoje, essas palavras não são minhas, mas vou dividir com vocês. Estamos numa sociedade que, se avaliarmos em 100%, 40% estamos vivendo sobre depressão. 40% estão vivendo no passado, ancorando numa vida que você não te permite mais viver. 40% estão querendo carregar o burro nas costas porque estão vivendo em ansiedade. O ansioso, ele vai numa carroça, mas ele quer botar o burro nas costas, botar a carroça nas costas e sair com isso para frente, porque ele é ansioso demais. Sobrou 20%. Desses 20%, 18% está o quê? Vivendo sob estresse. Aí só resta 2%. São as pessoas que têm sucesso na vida porque eles têm controle emocional. Eles sabem entender que esse sistema aqui tem que trabalhar a favor dele. E como é que eu, Luiz, consigo fazer com que eu esteja nesses 2%? Ninguém está vendo receita de ficar rico aqui, não. Simplesmente vocês entenderem como é que o seu corpo trabalha no momento de estresse e como é que você deve fazer para essas decisões ser um pouquinho mais assertivas na vida de vocês. Isso porque, quando eu estou com estresse, esse sistema aqui está ativado. O problema é que, quando eu trago significado para aquele estresse, esse sistema começa a entrar, que é o equilíbrio. Lembra-se que eu fiz uma oração aqui iniciar? Não é religião, é ciência. A ciência hoje mostra, porque a ciência brigava muito com a fé, com a religião. A ciência hoje mostra que o simples fato de você fechar os olhos, levar o pensamento num Deus que você acredita, estou falando de religião, você vai começar a oxigenar essa região e você não vai tomar decisões erradas. Quando eu fiz a oração, eu simplesmente quis fazer com que vocês oxigenassem isso aqui para prestar atenção de coisas que eu estou falando. Eu limpei um pouco, tirei vocês lá de fora e comecei a oxigenar para que vocês tivessem menos emotivo e começassem a prestar atenção no que eu estou falando. Isso é ciência. Lembra que nossos pais falavam, se tem alguma coisa que está dando errado, dê um passo atrás? Quando eu dou um passo atrás, simplesmente eu estou dando espaço para o meu cérebro começar a oxigenar e eu começar a tomar decisões corretas. Então, quando vocês tiverem que fazer alguma coisa, seja ela importante ou não, não importa. Vai gerar o quê? Uma tomada de atitude, uma tomada de decisão. E para tomar decisão eu tenho um desgaste de energia. Vai levar emoções positivas ou negativas? Se for positiva, vai te deixar feliz, porque deu certo. Mas se for negativa, vai te levar, talvez, até a falência da tua empresa por uma decisão errada. Aí é onde entra essa parte aqui. Pessoas, fazer coisas novas tem gasto de energia. Fazer coisas novas diariamente, tentar acreditar e fazer, tem gasto de energia. E as pessoas que estão ancoradas naqueles 40%, vivendo de passado, dizendo que o comércio dele está bem, que ele está ganhando dinheiro, ele tem tudo para logo mais quebrar. Por quê? Quebra, porque tem pessoas o dia inteiro olhando para o teu sucesso e pegando a tua melhor parte e criando coisas diferentes que vocês não quis criar. E aqui mostra esses cidadãos aqui, ó, tiveram atitude na vida.
A Uber é uma maior empresa de táxi sem ter um táxi. Mas ele teve que tomar uma atitude, não foi? Essa outra empresa aqui é a maior empresa de hotéis do mundo sem ter um hotel. E esse aqui é a maior empresa varejista do mundo sem ter um produto. E aqui ele chama de que vende... Como é essa coisa que vende coisa na internet hoje? Shopee. A Shopee tem lojas? Não tem. Só que essas pessoas tiveram o quê? Eles estão classificados naqueles 2% que eu falei para vocês. Esse cidadão aqui, eles não quiseram inovar. Eles achavam que estava garantido. E hoje vocês veem alguém na tua vida com alguma máquina fotográfica na mão? Faliu. Essa outra aqui era a maior empresa que tinha de filmes. Hoje em dia a Netflix acabou com isso. Hoje ninguém precisa mais estar alugando vídeo para estar vendo. E esse aqui, tadinho, também se foi. Algumas empresas comprou o nome e está produzindo celular para poder vender, mas hoje não existe mais porque eles resolveram a não tomar decisões. Aqui em Limoeiro eu achei muito bem uma empresa. Eu vou citá-la sem permissão do dono, mas vou falar porque eu achei inovador. Quem conhece aqui a Vilcar? Todo mundo conhece. Quem já entrou na Vilcar esses últimos 15 dias? Mudou? Eu simplesmente entrei na loja, visualizei, voltei e olhei para a placa. Porque eu achava que estava na loja. Tenho 30 anos de Limoeiro do Norte, a empresa tem muito mais do que isso. Sempre ela, aquelas pessoas vendendo produtos por trás de no balcão lá, vendendo aquela mercadoria. A gente pedia, eles corriam atrás e sabiam de qual onde é que estavam. Simplesmente alguém lá teve a atitude de mudar. Tenho certeza que o faturamento dele vai aumentar mais de 20%. Por que vai aumentar? Porque tiveram a coragem de fazer como esses aqui, ó. Porque simplesmente o fato de você entrar e ir olhando a nossa visão das respostas neurais que vai despertar desejo em vocês. Em vez de você comprar um parafuso, vai sair de lá com um pacote de parafuso, com a furadeira, não sei o que mais, porque você está vendo tudo. Vocês viram por que as empresas quebram? Porque eles estão simplesmente fazendo as mesmas coisas. Eles não estão querendo abrir o espaço para o novo, mas não adianta, porque nós estamos numa era da inteligência artificial que não tem como voltar mais atrás. Infelizmente, estão usando de maneira errada. E aqui eu queria concluir, para que eu abra o espaço para perguntas, se vocês assim quiserem. Essa frase aqui eu gosto muito de botar na minha vida. As empresas quebram não porque fazem as coisas erradas, mas porque fazem muito bem as mesmas coisas por muito tempo. Eu coloquei isso na minha vida porque eu achei isso brilhante. Hoje eu tenho uma empresa que ela é escondida em Limoeiro do Norte. Não vou fazer aqui mexendo. A Ótica Limovisio, eu tenho 30 anos de Limoeiro do Norte. A minha loja fica trepada no quarto andar de um prédio, que para você chegar na minha loja, você tem que pegar um elevador, você tem que ver a visão mais linda de Limoeiro do Norte, e você tem que ir lá conhecer, porque ela não está no meio da rua. E as pessoas ficam lá no posto, já pediram 1000 vezes, pelo amor de Deus, coloca uma placa ali, para você dizer que a ótica fica ali. Não coloca o porquê. Se ela está procurando, porque despertou desejo. Se ela for na minha loja, ela vai ter um diferencial, que nós não vendemos óculos. Oxe, como é que você tem ótica e não vende óculos? Deixei de vender óculos. Por que eu não vendo óculos? Porque hoje virou um produto tão vulgarizado que se vende em calçada. E eu passei a vender saúde visual. Hoje, como neurocientista, a avaliação visual é simplesmente feita olhando níveis hormonais. Hoje, chega muitas crianças para fazer exame com a gente manda para casa, porque não tem como fazer. E muitos iriam vender porque não conhece isso. Sabe quantos por cento de vocês trocam os óculos sem necessidade? Porque os óculos estão ruins? Na realidade, o óculos não fica ruim, simplesmente vocês estão passando por um nível de estresse, ansiedade, depressão.
e sua visão ficar ruim, você vai trocar o óculos achando que está ruim. Isso foi um tema que eu dei há 15 dias no Congresso Acadêmico Internacional de Neurociência. Eu falei sobre os impactos das emoções na visão. E esse congresso me deu até um resultado muito bom, que eu ganhei uma bolsa, meia bolsa para o meu doutorado, por causa dessa palestra que eu dei, já ganhei. E já garanti mais 3 palestras fora do Ceará, ganhando dinheiro também. Então foi muito interessante, né? Então, para concluir a vocês, na hora que vocês tomar uma decisão, gente, na hora que vocês tiverem de tomar alguma coisa, seja até para conversar com sua esposa, seja para conversar com seu pai, sua mãe, seu esposo, antes de tomar uma decisão que às vezes pode prejudicar a vida de vocês, reflita, feche os olhos. 5 minutos são capazes de vocês nunca tomar uma decisão errada. É por isso que eu comecei com a oração. Porque até hoje, como neurocientista, já procurei todos os livros de neurociência e já procurei na Bíblia. Tudo que se escreveu na neurociência está na Bíblia. Tudo. Eu tenho um livro de Kandel, que é um livro dessa grossura, uma Bíblia, quase não sei quantas páginas lá. E eu procurei esse livro de trás para frente e procurei algum espaço dele que não tivesse na Bíblia. E tudo já foi falado. Então tudo é copiado. Então o mais importante da vida da gente não é ganhar dinheiro. O mais importante da vida da gente não é acumular bens. Porque a gente vai morrer e não vai levar nada. O mais importante da vida que vocês têm que fazer é dedicar o tempo à sua família e a você. Porque não pense, para fechar aqui com vocês, se nós avaliarmos uma vida de 70 anos, quantos anos vocês terão de vida? Se uma pessoa vive 70 anos, quantos anos ele tem de vida? Se avaliarmos bem, uma pessoa de 70 anos, os primeiros 15 anos é o quê? Só aprendizado, escola, aquela fase que você não vive. Os 5 últimos anos de vida é só canseira, sobrou 50. Desses 50 que nós temos, 30 anos nós passamos, 20 anos nós passamos dormindo. Dormindo a gente vive? Não, sobrou 30. Desses 30 que nós achávamos que tínhamos para viver, nós passamos, a ciência mostra que a população brasileira hoje tem média de 5 horas e meia por dia. Se você calcular 30 anos vezes 5 horas e meia por dia, quanto, é a média de quase 2 anos e meio, 3 anos que você vai perder. Então sobrou quanto? 27? 27 serviu para quê? Para você pagar a conta, trabalhar, resolver problema, brigar com a esposa, com o esposo. E quanto tempo você teve de vida? Quanto tempo você tirou para você agradecer a Deus por mais um dia? Quantos dias você tirou para viver com seu filho? E seu filho está crescendo. Quantos anos você tirou para dizer para sua esposa que a ama? Quantos dias você tirou e horas tirou para dizer para alguém que você o perdoa? Porque não pense, perdoar alguém, você provoca no seu corpo uma sensação tão maravilhosa que seu nível de dopamina, serotonina, endorfina vai a 1000 por hora. O simples fato de você pedir perdão, que faz mais bem a você do que o outro. Então eu queria aqui dizer a vocês muito obrigado. Eu espero que eu tenha chegado, passar a vocês, entender como é que nós temos que fazer para controlar e fazer coisas ao nosso favor e tomar um pouquinho de tempo na vida para poder não errar. Eu queria aqui abrir para umas 3, 4 perguntas, se vocês quiserem fazer. Fica à vontade para perguntar, mas pode arrochar. De neurociência para cima a gente responde tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E que vocês tomem essa ideia simplesmente disso aqui para vocês. Entenda, toda hora que você tiver que tomar uma atitude que você não pensa, você não passa pelo seu cérebro. Vai diretamente para o seu intestino e a parte da T1 para baixo. Então que a gente tenha um controle emocional, porque somente 2% da sociedade tem sucesso, ganha dinheiro e vive, tem tempo, porque usa a sua inteligência artificial a seu favor e vive muito bem com isso. Então muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal.